Olá, boa tarde. Tudo bem com vocês? Estamos dando início hoje, né, às nossas aulas de recuperação, para aqueles alunos que ficaram de recuperação na disciplina de ciências. Então, os capítulos selecionados para este período, né, para essas aulas de recuperação, são os capítulos 21 e 22, tá? Né, capítulo 21 e 22. Capítulo 21 referente aos vertebrados, aves e mamíferos, e o capítulo 22 que é referente aos ecossistemas e biomas, certo? Então, lá na página 284, dando início aí no capítulo 21, nós vamos falar a respeito desses dois grupos de vertebrados, as aves e os mamíferos. Hoje, dando início, nós vamos falar a respeito das aves, certo? As aves são tidas como animais endotérmicos, porque como nós já vimos nas aulas anteriores, as aves elas têm a capacidade de regular a temperatura por meio do próprio metabolismo, né? Então elas têm essa capacidade de regular a temperatura corporal, a temperatura de seu corpo através do próprio metabolismo, por isso que elas são conhecidas como animais endodérmicos. Elas surgiram aí, como nós também já vimos, já discutimos a respeito, elas surgiram aí provavelmente a partir de um determinado grupo de dinossauros. Isso vocês vão encontrar lá na página 285, uma breve abordagem em relação a isso aí, tá? Só um minuto. Vocês vão encontrar uma breve abordagem explicando aí a respeito do surgimento das aves. Mesmo porque nós sabemos e vimos também que houve um período de adaptação, de mudanças, tudo para poder facilitar com que esses animais pudessem se adaptar ao voo, né? Tivesse a capacidade de voar. Então vamos lá, dando continuidade, nós vimos aí que a principal característica das aves deste grupo de vertebrados foi justamente esta adaptação ao voo, né? Houve uma adaptação, houve mudanças no seu corpo para que esse animal pudesse ficar mais leve e assim pudesse voar. Então, houve várias adaptações que nós vamos ver a partir de agora, algumas características relacionadas aí às aves, para poder facilitar aí o nosso estudo, tá bom? Então, nós temos aí, como eu já tinha falado a respeito do corpo, o corpo, ele passou por uma adaptação, né? Das aves, o corpo acabou passando por uma adaptação. Essa adaptação foi justamente para tornar esse animal mais leve, fazendo com que assim ele pudesse se deslocar através do voo, né? Então, houve uma mudança na sua estrutura óssea. A estrutura óssea, no caso das aves, composta por ossos conhecidos como pneumáticos, ocos e leves, justamente para facilitar essa adaptação ao voo. Também temos como característica aí das aves a sua forma aerodinâmica, né? A forma aerodinâmica da ave também favoreceu aí a sua adaptação ao voo. O esqueleto, como eu já tinha falado para vocês, o esqueleto aí das aves, a estrutura óssea dessas aves, ela sofreu algumas mudanças, né, algumas adaptações. No caso das aves, o esqueleto possui constituintes ósseos, mas que são adequados justamente para o voo, que nós chamamos de quilha ou carena, né, que são justamente ligados aos músculos peitorais do animal, no caso aí das aves, deste grupo de vertebrados. Vimos que as aves conhecidas como carenas são aquelas que conseguem voar, e vimos também que aquelas aves que não conseguem voar, né, que nós também temos dentro desse grupo, aves que voam e aves que não voam. Então, aves que voam nós chamamos de carenas e aves que não voam nós chamamos de ratitas, tá? Ratitas são justamente aquelas aves que não conseguem voar. Houve algumas adaptações, porém ela não consegue voar.
Vimos que as aves, elas não possuem dentes, né? Elas possuem apenas a presença de duas mandíbulas, né? No caso, um bico formado por duas mandíbulas. Isso daí é a estrutura do bico da ave, duas mandíbulas. Elas não possuem dentes. Possuem o que nós chamamos de sacos aéreos, que é justamente para a expansão dos pulmões, que são compactos, né? Que serve também para armazenar o ar. Voltando só à questão do bico da ave, das aves, no caso, o bico das aves, ele vai variar, né? Como vocês já puderam observar, o bico das aves, ele vai variar de acordo com a necessidade de cada um, né? De acordo com o alimento de cada um. Então, ele pode variar tanto de tamanho, como ele pode variar também no seu formato, na sua forma, certo? O formato e o tamanho do bico da ave, ele vai variar de acordo com a alimentação deste animal, desta ave. As rapinas. Nós temos aves que são tidas como rapinas. Elas acabam se alimentando de carne, né? Elas acabam prendendo suas presas. E um exemplo de ave rapina, que se alimenta justamente de carne, são os chamados gaviões e as corujas. Então, se vocês observarem o bico desses animais, ele é um bico do qual vai facilitar a captura dessa presa, certo? Vai facilitar a captura dessa presa, desse alimento. Outra coisa que nós vimos com relação às aves foi que, como elas não possuem uma bexiga urinária, elas não acumulam líquido, né? No caso, elas não têm a sua bexiga urinária, elas não urinam. O que é que acontece? Elas possuem toda a substância que é indesejável né, no organismo dessas aves, acaba saindo através das fezes. Isso evita também a perda de líquido, né? Elas acabam economizando água. As penas acabam ajudando a manter a temperatura dessas aves, né, a manter uma temperatura constante. As penas, elas auxiliam também no processo aí de voo, ajuda também no deslocamento dessas aves. E uma coisa que nós vimos foi que elas possuem uma glândula. Nós vimos também que elas possuem uma glândula que é chamada de glândula uropigiana, né? Que é justamente uma glândula que é localizada, situada na parte caudal, na região caudal, né? Essa glândula, ela acaba produzindo uma secreção. Essa secreção é conhecida como uma secreção oleosa, e essa oleosidade acaba se espalhando com o bico da ave, né? A ave acaba espalhando essa secreção oleosa nas suas penas através do bico. E qual a finalidade dessa secreção oleosa, desculpa, dessa secreção oleosa? A finalidade dessa secreção oleosa é justamente evitar com que as penas dessas aves, elas se molhem, né? Elas cheguem a se molhar. Então, essa oleosidade acaba impedindo que as penas desse animal fiquem molhadas, né? Venham a molhar. Para ter energia, o que é que esse animal realiza? Já para ter energia, o alimento... Só um minuto. Desculpa, gente. Acontece. Acontece, né? Então, vamos lá. Com relação ao alimento, à energia, né, que essas aves precisam, o alimento da ave, acaba sendo ingerido, né? Passa pela boca, vai para a faringe, chegando lá na faringe, esse alimento ingerido, ele é armazenado no papo, né? Onde ele é amolecido, certo? Do papo, esse alimento passa para uma parte do estômago, né? Que nós chamamos de proventrículo, onde ocorre aí o que nós chamamos de digestão química, né? É liberado aí, podemos dizer, enzimas que vão ajudar no processo de digestão química. E só então o alimento ingerido pela ave, ele é triturado através da moela, né? A moela é tida como o estômago químico das aves. É na moela que acontece o processo de trituração do alimento ingerido por esses animais, certo? Com relação ao sistema circulatório, o sistema circulatório das aves possui o coração, né? Todas as aves aí possuem o coração, com 4 cavidades.
2 átrios e 2 ventrículos, certo? O sistema circulatório das aves se resume desta forma: possui um coração com 2 átrios e 2 ventrículos, onde acontecem os dois tipos de circulação, né? A pequena circulação e a grande circulação. A pequena circulação ocorre da seguinte forma: o sangue que sai do coração dessa ave vai para os pulmões, né? Dos pulmões o sangue sai do coração para os pulmões para ser oxigenado, né? Ele é oxigenado. Quando ele é oxigenado, ele acaba voltando para o coração. Já na grande circulação, como ocorre? O sangue, ele acaba saindo do coração e ele é levado para todas as partes do corpo deste animal, certo? Toda parte do corpo. Então, as aves, elas acabam realizando esses dois tipos de circulação, certo? Isso com relação ao sistema circulatório. Repetindo mais uma vez, o sistema circulatório das aves. As aves possuem um coração com 4 cavidades, onde nós temos 2 átrios e 2 ventrículos, e ocorrem os dois tipos de circulação, pequena circulação e grande circulação. Pequena circulação é quando o sangue sai do coração para os pulmões, é oxigenado e retorna ao coração. E grande circulação, quando o sangue sai do coração e ele é elevado, direcionado a todas as partes do corpo. Certo? Ok, Diego? Suponho que sim. Roberto está com a mãozinha levantada ali, não sei o que é que ele quer falar, mas tudo bem. Dando continuidade. Uhum. Pois é, percebeu, Diego, que o Roberto está querendo participar também da aula? Tá ali com a mãozinha levantada, mas não se comunica, né? Não tem como eu adivinhar. Quando você tiver alguma dúvida, quiser interromper, viu? Fica à vontade. Quiser perguntar alguma coisa. Ah, eu não estou ouvindo nada, eu passei, foi? Ah, tá certo, tá só para fazer. Tá certo, tá só porque gosta de me ver, tá ok. Tô entendendo. Tá beleza. Então, dando continuidade. Aí nós vimos que existem as classes, né? Classes de aves. São, temos aí as mais comuns, né? Que nós vimos. A paciformes, que são os pássaros, galiformes, galinhas e codornas. Aí vimos aí acerriformes, que são os patos, e estrigiformes, que são as corujas. Isso são algumas classes que nós também vimos no decorrer desse bimestre, tá? Com relação à reprodução, com relação à reprodução das aves, as aves são animais ovíparos e possuem sexos separados, né? Nós temos aí, no grupo desses vertebrados, animais que possuem sexos separados e que são ovíparos, ou seja, seus filhotes nascem através de ovos, né? A fecundação acontece de forma interna, né? E o desenvolvimento é externo. Acontece a fecundação interna e o desenvolvimento é externo. Por isso que nós temos aí o ovo, né, das aves. A fecundação foi interna, então aquele embrião está ali mantido, protegido por uma casca, né, por uma estrutura de proteção que nós chamamos de ovo. Só que o desenvolvimento desse ovo é externo, né? O ovo ele é justamente uma estrutura que tem essa finalidade de proteger. Tanto ele protege, como ele acaba nutrindo esse embrião, certo? Então, o ovo tem essa finalidade. Aquela casquinha branca que nós visualizamos, ela tem essa finalidade de proteção, certo? Protege e nutre o embrião. Com relação aos aspectos ecológicos, que nós vimos também, qual a importância das aves, né? Nesse quesito, com relação ao aspecto ecológico. As aves, elas são importantes por quê? Primeiro, porque contribuem para a cadeia alimentar, né? Outros animais acabam se alimentando dela, e assim elas contribuem e assim como elas também procuram o seu alimento. Então, assim, acaba contribuindo, né? Contribui para a cadeia alimentar. Além disso, também acabam controlando,
controlando a quantidade de insetos, né? Acabam ajudando no controle dos insetos. E também são tidas como agentes polinizadores. Os pássaros, por exemplo, a gente sabe que eles acabam contribuindo aí para o processo de polinização. Isso são algumas características relacionadas às aves, certo? Alguma coisa, Diego, que eu tenha esquecido? Não, não. Tem certeza? Uhum. Tá certo. Agora, por curiosidade, tu não ficou na minha disciplina e tá assistindo aula por quê mesmo? Essa foi boa. Ah, o Roberto mandou, né? Tá certo. Muito bem. Vai ver porque tava faltando alguma coisinha, não? Então vamos lá. Na página 288, por exemplo, só para afirmar aí algumas informações, na página 288, por exemplo, tem um quadro onde vocês poderão visualizar os bicos das aves e sua dieta alimentar, né? Então nós vemos aí diferentes aves com diferentes estruturas, com bicos diferentes, né? Tanto a cabeça com formato diferente, como o bico também com formato diferente. Porque, como eu já tinha mencionado para vocês, isso vai influenciar de acordo com o alimento ingerido por essa ave, certo? De acordo com o alimento ingerido por essa ave. Então, isso daí acaba contribuindo aí também. É tudo uma questão de adaptação. Então, o bico das aves, todas possuem aí duas mandíbulas, porém elas não possuem dentes, né? Então, cada uma tem um bico porque cada uma tem uma dieta alimentar diferenciada, né? Como vocês podem visualizar aí. Então, isso daí é para que facilite na hora da alimentação, certo? Falamos, só relembrando aí alguns os tópicos que eu falei. Falamos que as aves acabam economizando água, né? Justamente porque não possuem uma bexiga urinária. Elas não possuem uma bexiga urinária. Falamos também que todos os dejetos, as coisas que são ingeridas, que são inúteis para o organismo, substâncias que são tidas como inúteis para o organismo desses animais, né, são excretadas numa forma concentrada, né? Elas acabam saindo de forma concentrada. Isso daí para quê? Para evitar justamente a perda de líquido, a perda de água, certo? Também vocês podem encontrar isso aí no livro de vocês, no capítulo 21, essas informações. Então, todas as substâncias que são inúteis para esse animal acaba saindo, saindo para, como é que eu posso dizer? No caso, como ela tem a ausência da bexiga urinária, todas as substâncias inúteis acabam saindo, são expelidas, né, através do que nós chamamos de fezes, certo? São expelidas através das fezes. Isso para fazer com que elas evitem a perda de líquido também, certo? Com relação a outra adaptação importante que houve com relação às aves para adaptação ao voo, relembrando, é a questão de manter a temperatura corporal constante, né? Independente da temperatura ambiente, a ave ela acaba mantendo a sua temperatura corporal constante, certo? Isso graças às penas, né? As penas contribuem bastante para que elas consigam manter a sua temperatura corporal. Falamos também, relembrando aí a respeito da glândula uropigiana, que é justamente uma glândula que é localizada na região caudal, e essa glândula, ela acaba produzindo uma secreção oleosa, e essa secreção oleosa, ela é espalhada. Oi, Paulo Vitor, boa tarde. Tudo bem com o senhor? Companhia, né, Iego? Pois é, eu tô achando estranha a presença de vocês, mas tudo bem. E o Roberto com a mãozinha levantada ainda. Oi, Paulo. Saudade desse tia, mil vezes. Ficou em artes?
Mas eu não estou dando aula de artes? Ah, mas aí vocês devem tirar essa dúvida com o Roberto, não comigo. Eu não estou dando aula de artes. Não fui comunicada a respeito dessa aula. Se me direcionaram para artes, eu não estou sabendo. Ele falou que tinha que assistir para eu estar aqui sem explicação nenhuma, né? Simplesmente se é para estar aí, pronto, foi? Foi mais ou menos isso. Então vamos, né? Se ele mandou, deve ter algum sentido. Ah, é Paulo Vitor. Roberto está te convidando a conversar com ele pelo Zap. Chama ele lá no Zap que ele está te convidando. Então vamos lá. Ele está te convidando. Chama ele lá que ele justifica o motivo de tu estar aqui. Então, recapitulando, como eu já tinha falado, repetindo mais uma vez, antes do Paulo entrar, eu estava falando a respeito da glândula uropigiana, desculpa, que é justamente a glândula que produz uma secreção oleosa, onde é espalhada, né, entre as penas das aves por meio do bico dessa ave. Né, ela acaba espalhando essa oleosidade. E essa oleosidade tem a finalidade de evitar com que essas penas se molhem, certo? As penas das aves acabam se molhando. Deixa eu ver se eu esqueci de mais alguma coisa. O bico eu já falei, formato diferente. Com relação ao alimento, também já expliquei que o alimento é ingerido pelas aves, ele acaba passando pela boca, vai para a faringe, da faringe vai para o papo, do papo ele é amolecido e vai para o que nós chamamos aí de moela, onde na moela acontece o processo de trituração deste alimento, o alimento ele é triturado e a moela é tida justamente como o estômago químico do animal, da ave. Por quê? Porque é através da moela que o alimento ele é triturado e recebe substâncias que vai fazer o processo químico acontecer. Falamos a respeito do sistema circulatório, onde as aves possuem um coração com 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos, e que ocorre os dois tipos de circulação pequena e circulação grande. Né? A circulação pequena é quando o sangue sai do coração e vai para os pulmões, e nos pulmões ele é oxigenado e retorna de volta ao coração. E falamos a respeito da circulação grande, ou melhor, do tipo de circulação de grande circulação, onde o sangue ele acaba sendo levado do coração para todas as partes do corpo deste animal, né? Falamos a respeito das classes, como já tinha mencionado para vocês, a reprodução, voltando a falar, no caso das aves, elas são ovíparos, né? As aves são animais ovíparos e possuem sexo separado. Né? A fecundação desses animais é uma fecundação interna, certo? A fecundação ocorre de forma interna, porém, o desenvolvimento deste embrião ocorre de forma externa. O ovo tem a capacidade de nutrir e proteger esse embrião, certo? Por isso que a gente observa que as aves são ovíparas, porque a fecundação ocorre de forma interna, porém, o embrião, quando ele está formado dentro daquele ovo, ele é desenvolvido de forma externa. E por último, nós vimos a respeito dos aspectos ecológicos, volto a falar mais uma vez, que a contribuição é justamente qual? Faz parte da cadeia alimentar e as aves são tidas como agentes polinizadores. Suponho que tenha sido basicamente isso aí que a gente tinha para saber a respeito das aves.
Qualquer coisa, vocês podem... Voltou, Paulo. Qualquer coisa, vocês podem dar uma olhadinha lá no... Ok, mandou mensagem para ele, ele não respondeu, né? É assim mesmo. Qualquer coisa, vocês podem dar uma olhadinha lá no livro. Se tiver alguma dúvida, anota. Na próxima aula, que se eu não me engano já é amanhã, a gente pode tirar essas dúvidas, tá? Relembrando aí. Não sei se já foi comunicado, se o Roberto já passou para vocês. A recuperação será durante esta semana e a próxima, né? E se eu não me engano, dia 28 e 29 serão as avaliações. E eu também não sei se era para você estar aqui, meu anjo. Porém, como volto a te dizer, tu tinha que olhar as tuas notas lá no sistema, né? Lá na planilha, eu suponho que só você tem acesso. Olhar as suas notas, porque deve estar lá assinalado, marcado as disciplinas das quais você deve estar devendo ponto. Se você estiver devendo, que ainda tem essa questão também, né? Ninguém sabe se você está devendo ponto. Só você olhando lá. Você tem que olhar lá na grade, né? Que você visualiza todas as suas notas e ver se você foi aprovado ou não. Caso você não tenha sido aprovado, você vai pegar e olha qual foi a disciplina. E o Roberto, se eu não me engano, no grupo dos alunos, deixa eu só conferir aqui, para me poder dizer com certeza. Mas se eu não me engano, no grupo, só um minuto. Pronto. Lá no grupo do 7º ano, o Roberto disponibilizou desde ontem à tarde o horário das aulas, para que você possa entrar justamente no seu horário, na sua disciplina, ou no caso, na disciplina que você ficou pendente. Você está fazendo a recuperação. Tá? Não sei se você... Pois é, lá no grupo do 7º tem um horário de recuperação. Aí você vai olhar lá, 7º ano, eu tenho calma, meu anjo. 7º ano, aí você vai olhar as disciplinas, o horário de cada uma das aulas. Tem bem direitinho lá no grupo o horário. Agora, com relação às disciplinas que você ficou devendo um ponto, eu não tenho como lhe comunicar. Só você que vai poder olhar lá na grade. Porque só você que consegue visualizar. Eu não tenho acesso às suas notas, a não ser as suas notas na minha disciplina. Conseguiu ver? Pois é, eu não consigo visualizar as suas notas, só quem consegue é você. Você vai lá, dá uma olhadinha bem direitinho, e depois você vai lá no calendário, olha os horários que você deve estar disponível, deve entrar nas aulas. Às vezes é só uma questão de esclarecimento. E às vezes, quando a gente tem dúvida, não custa nada, só dar uma ligadinha pro Roberto, entrar em contato. Coloca lá no grupo do WhatsApp, né? Para tirar a dúvida. Espero ter lhe ajudado em alguma coisa. Ajudei, né? Que bom. Que bom. Algo positivo. É sempre bom. Mas é bom ter a sua presença também, viu? De todo jeito, boa sorte. Estão dando continuidade. Pode ficar, Igor, já está quase terminando. Dando continuidade, como eu já tinha falado, no início, né? Essas aulas de recuperação serão referentes aos dois capítulos, capítulo 21 e capítulo 22. Capítulo 21 são sobre os vertebrados, aves e mamíferos, e capítulo 22 sobre ecossistemas e biomas. Hoje, nossa primeira aula de recuperação, nós falamos a respeito das aves. Amanhã nós daremos continuidade falando a respeito dos mamíferos, certo?
Daremos continuidade falando a respeito dos mamíferos e na nossa terceira aula nós entraremos, eita, tô igual trava-língua, entraremos no nosso capítulo 22, certo? E assim encerraremos, se eu não me engano, que são 3 aulas da minha disciplina. Pois é, Diego, acontece, tu sabe, né? Tu já me conhece. Então, na terceira aula nós entraremos no capítulo 22, para que assim vocês possam fazer uma prova de forma mais tranquila, né? Posso fazer uma forma mais tranquila e com uma certa bagagem de informações, ok? Suponho que tudo será bem-vindo, né, Diego? Aproveitado, igual você está aqui. Eu estou adorando sua presença, porque se não fosse você, eu estaria só. Aí, como vocês disseram, não seria legal. É sempre bom ter a companhia de alguém, né? Participação de alguém. Mesmo que o coordenador ainda esteja com a mãozinha levantada lá querendo perguntar alguma coisa. Mas tudo bem. Então, gente, é isso. Tenham uma boa tarde, tá? Achou legal? Foi? Pois é, acontece. Acho que ele nem percebeu, Iego. Acho que ele nem percebeu a presença dessa mãozinha aí. Acredito que ele não tenha percebido. Então é o seguinte, espero que vocês tenham gostado. Tenham uma boa tarde. Amanhã nos encontramos novamente no mesmo turno, né? Se eu não me engano, mas amanhã será a quinta aula, que o horário está igual ao horário das aulas anteriores. Aham. É, né? Então, o horário segue o mesmo horário das aulas anteriores, né? Então, até para vocês, a questão do acompanhamento, da organização também vai ficar fácil, porque é o mesmo horário, certo? Amanhã nós teremos a quinta aula e a próxima segunda-feira no horário de costume. Então, tenham todos uma boa tarde e até amanhã. Um abraço. Tchau, Diego. Adeus. Tenha uma boa tarde.